Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje nós vamos falar sobre como fazer um corte reto que seja inclinado a um dos lados da peça. Comumente, quando a gente vai fazer um corte longitudinal numa peça, o corte é paralelo, a gente usa a guia longitudinal para fazer esse corte. Mas a gente pode ter um caso de precisar fazer um corte que seja inclinado em relação a um dos lados, né? Então é isso que nós vamos mostrar hoje, como fazer esse corte em 4 etapas, sem usar nenhum gabarito. Em vídeos futuros nós vamos mostrar um gabarito para fazer isso, mas hoje a gente vai ensinar sem ter o gabarito, tá? Então você precisa fazer um corte, não tem um gabarito, como é que a gente faz? É isso que a gente vai mostrar aqui hoje. São 4 passos. O primeiro passo é o seguinte, eu marquei aqui com caneta. A gente deve usar numa peça, não uma caneta, que eu marquei com caneta para destacar, né, a linha de corte que eu quero fazer para mostrar como fica o corte depois de realizado, que ele fica um corte bom. Perfeito? Muito bem. Usando esta linha como referência, o que é importante? Eu fazer essa marcação aqui nas extremidades. Então, vejam aí, eu coloco o esquadro e puxo essa linha, tanto numa ponta como na outra ponta da peça. Vejam aqui também, certo? O risco puxado no esquadro, perfeito? Muito bem. E esses 2 riscos que eu puxei aqui na espessura da peça no esquadro são importantíssimos. Essa é a primeira etapa. Você pode até não fazer esse risco aqui se você não quiser, mas determinar onde começa e onde termina o seu corte e fazer esses riscos na perpendicular, na espessura, isso é indispensável. Então essa foi a primeira etapa. A segunda etapa é a gente saber qual é o caminho que a minha serra vai percorrer quando o dispositivo que se movimentar em relação a ela, seja, no caso dessa peça aqui, né, o carro móvel, seja numa serra de bancada, em que você monta, por exemplo, um trenó na sua máquina e faz deslizar para você saber por onde a serra vai passar, tá? Seja num caso, seja no outro, é preciso eu saber o caminho que a serra vai percorrer. Então essa é a segunda etapa. O que eu fiz no meu caso aqui, em que eu tenho uma serra circular estacionária? Eu fixei essa madeira de sacrifício, esse piso de MDF de 6, né, aqui na minha mesa através desses 2 grampos. E agora eu vou percorrer com a madeira de sacrifício o caminho em direção à serra para saber por onde a serra passeia quando o carro móvel se movimenta. Vamos fazer isso agora. Vejam que como essa placa de MDF, né, essa madeira de sacrifício de MDF está fixada em relação ao carro móvel, agora eu sei direitinho, né, qual vai ser a superfície gerada pelo encontro da serra circular com o que estiver passando aqui, impulsionado pela mesa móvel. Perfeito? Então, essa é a segunda etapa do processo. A terceira etapa do processo é fazer o quê? Eu vou pegar a minha peça e vou alinhá-la, tanto aqui na frente quanto aqui atrás, com esse caminho percorrido pela serra, tá? Como vai levar um tempo aqui para fazer a fixação dos batentes e tal, eu vou fixar aqui uns batentes, é essa a terceira etapa, né? E aí volto já já quando eles estiverem fixados. Agora que eu já sei o caminho por onde a serra tem que passar, né, ou que ela vai passar, em relação à minha madeira de sacrifício, eu vou cuidar, como eu havia dito, da fixação da minha peça e foi o que eu fiz agora. O que eu montei aqui? Basicamente, esses 2 montantes, esses 2 batentes, perdão, para garantir a posição
na entrada e na saída da serra, certo? E mais, esse batente aqui que está pressionando a peça para baixo para garantir a segurança, garantir que ela fique fixa aqui, né? Então, vocês veem, não tem nada sofisticado, a não ser os grampos para segurar, né? E, além da posição relativa aqui, pessoal, né, os batentes bem fixos, o que é importante? Nossa câmera 1 vai dar um zoom aí, olhem a posição da linha que eu havia traçado, a perpendicular, em relação ao batente, certo? Eu coloquei um pouquinho para dentro, só para a linha ficar depois do corte, para a gente poder comparar o corte com a linha que foi traçada. Ok? Então, essa é a terceira etapa, a fixação da peça. Ela está travada nos dois batentes, está travada aqui atrás na guia de corte transversal, tá? Para impedir que ela se movimente e para garantir que ela está bem assentada na mesa, ainda tem mais essa outra peça aqui fazendo pressão. Isso aqui foi montado super rápido, tá? Alguns minutos isso aqui estava montado. Vamos fazer o corte agora e ver o resultado. Olhem aí a qualidade do corte, né? Em cima da linha, dividindo a linha, né? Muitas vezes, certo? Então, sem nada, como eu disse, numa situação de emergência, preciso fazer um corte. Se você tiver meia dúzia de pedaços de pau e meia dúzia de grampo, você consegue fazer um corte inclinado numa boa, sem necessidade de gabarito, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre tenho dito, deem uma olhada na nossa página no Facebook, porque de tempos em tempos nós estamos anunciando os nossos cursos presenciais. Como eu sempre digo, vamos juntos?